Boa tarde. Este vídeo é para apresentar o trabalho para a disciplina de métodos de previsão, que consiste numa análise de regressão linear simples e múltipla. Para essa análise foram escolhidas um número de variáveis, 6 variáveis no total, para 12 casos. As variáveis escolhidas são cinema como variável dependente das vendas de bilheteira, as variáveis a verificar: o rendimento disponível das famílias, desemprego, despesas das famílias para cultura, acesso à internet, assinantes de equipamentos de subscrição. A análise foi toda realizada através do software SPSS e assim tivemos disponível um número de outputs para podermos então proceder à análise. Começamos então pela correlação linear, o teste de significância ao R. O valor que nos foi dado pelo SPSS foi de 0.622, que está perto de 1, logo significa que existe uma correlação entre as variáveis. Em relação ao modelo de regressão linear simples, teste de significância da correlação, teste ao P, é possível verificar que o valor que nos aparece como o p-value sig2 é de 0.031, logo inferior ao nível de significância de 5% escolhido. Rejeita-se a hipótese H0, sendo então que as receitas são significativas. De seguida temos a equação do modelo. Depois, a representação, a qualidade do ajustamento, o coeficiente de correlação, o coeficiente de terminação, o erro padrão da estimativa, onde é possível saber a relação linear entre y e x, se é significativamente forte para a reta estimada na previsão dos valores de y. Os valores, neste caso, é possível ver que r ao quadrado é inferior a 1, as variações de x não contribuem em nada para explicar as variações de y. O coeficiente de terminação deve ser interpretado como a proporção da variação total da variável dependente y, que é explicado pela variação da variável independente de x. Nesse caso, podemos verificar que r ao quadrado é de 0.387, ou seja, 38,7% das receitas de bilheteira podem ser explicadas pela variação do número de assinantes à internet. Neste quadro ainda é possível obter o SE, que é o erro padrão da estimativa, tendo esse um valor de 5.648.323. Em relação ao teste de significância do modelo, teste ao beta, é possível verificar se há relação entre as duas variáveis. Para isso, no output fornecido pelo SPSS, podemos ver que está indicado que o S-beta é de 3.725.060, tendo em consideração que a análise neste caso é se o beta é igual a 0 ou se o beta é diferente de 0, então o valor a considerar é de 0.031, sendo por isso inferior ao nível de significância escolhido, que é de 5%, logo pode-se confirmar que existe uma relação significativa. Em relação à análise das variâncias, o teste ao F, no output dado pelo SPSS é possível verificar logo os valores do SQR, o SQE e o SQT, e também está identificado o F da estatística do teste, que neste caso é de 6.306, com um p-value associado de 0.031. Neste caso então, e tendo em consideração os valores dados pelo output, e que o intervalo de confiança é de 5%, logo é menor, logo pelo que se pode rejeitar, então a hipótese inicial conclui-se que o modelo global é significativo. O intervalo de confiança para beta, também os valores são dados automaticamente pelo SPSS, através do intervalo de confiança escolhido, que é de 95%, é possível afirmar que um intervalo de confiança de 95% para beta é de 0.01 a 0.013. Em relação ao intervalo de confiança para a previsão de um valor individual de y dado um x, nesta análise é considerado que se x, ou seja, o número de assinantes à internet,
com um nível de significância de 95%. Depois de colocar o valor escolhido na coluna do SPSS, vai ser-nos dado então um limite inferior e o superior, com duas novas colunas que vão aparecer no software. E assim é possível então ver o intervalo de confiança do valor que foi dado. Para o diagnóstico do modelo em relação à linearidade da relação, é possível verificar que os resíduos se distribuem de uma forma aleatória à volta da linha horizontal de zero. A independência dos resíduos. O valor do teste é de 0.721, logo é um valor próximo de zero. Verifica-se a existência, que existe autocorrelação de resíduos, isto é, existe autocorrelação positiva. Na normalidade dos resíduos, uma vez que p-value é de 0.200 e tendo em consideração que se situa entre os 0.200 e os 0.05, verifica-se a existência de normalidade. Passando então à regressão linear múltipla, o SPSS forneceu-nos então todos os diagramas de expressão para as variáveis em estudo. Foi possível analisar que a variável número de equipamentos para canais subscritos é a variável que tem uma relação maior com o número das receitas de bilheteira. Em relação às variáveis independentes selecionadas, podemos confirmar no output que o SPSS nos forneceu que é possível que todas as variáveis independentes escolhidas foram selecionadas e nenhuma foi rejeitada. Em relação ao coeficiente de relação linear de Pearson, teste de significância o R, verifica-se através do output que o R, coeficiente de relação, entre as variáveis independentes e as receitas de bilheteira é de 0.939, pelo que existe uma relação linear múltipla positiva. Em inferência ao teste, P ao quadrado, é possível, obtivemos um valor de f de 8.876, com 5 a 6 graus de liberdade, muito superior ao valor tabelado, que é f.5.095, que é igual a 4,95. Tendo em consideração que f tem o E 4,95, e verificando que o f observado é superior a 4,95, pois o f observado é de 8.876, o ajustamento é então significativo. A equação do modelo também foi representada, com todos os valores dados pelo output coeficiente, e podemos então considerar que para cada variação unitária do rendimento médio das famílias, a variação esperada no número de receitas de bilheteira é de 3.192, partindo então do pressuposto de que as restantes variáveis independentes se mantêm constantes, e assim sucessivamente. Em relação ao coeficiente de relação, coeficiente de terminação múltipla, erro padrão da estimativa e coeficiente de terminação múltipla ajustado, é possível verificar que o R, coeficiente de relação, é de 0.939. Neste quadro, o coeficiente de terminação múltipla R ao quadrado é de 0.81, ou seja, 81,1% das variações de receitas de bilheteira podem ser explicadas pela variação das variáveis independentes consideradas, como já foi referido anteriormente. O SE é de 3.213.485 e o R ao quadrado A, denominado coeficiente de terminação múltipla ajustada, é de 0.782, que significa então que depois de ajustado o coeficiente de terminação múltipla ao número de variáveis explicativas, 78,2% da variação total das receitas de bilheteira é explicada pela variação das variáveis independentes consideradas. O teste de significância ao parâmetro do modelo, teste ao beta, também é dado automaticamente pelo output coeficientes. Para o número de assinantes de internet, 1.178. Para os desempregados inscritos no centro de emprego, determina-se quais as variáveis independentes que têm mais importância. Em relação à análise da variância, os valores de SQR, SQE e SQT aparecem automaticamente no output. Consideramos então que o nível de significância é de 5%, logo o p-value é menor, pelo que se conclui que o modelo global é significativo. Assim como já foi referido na inferência sobre p ao quadrado, que consideramos que o f observado é de 8.876 e o f de teste é 4,95, com o f observado é superior ao f,
Confirma-se então que o modelo global é significativo. O intervalo de confiança para beta, os valores são dados automaticamente pelos outputs, para um intervalo de confiança de 95%, assim como para o intervalo de confiança na previsão de um valor individual de y dado um x, foi explicado para a simples mantém-se igual para a múltipla, é colocado os valores nas colunas das variáveis, depois automaticamente o SPSS acrescenta duas novas colunas, então com o intervalo de confiança para as variáveis. O diagnóstico do modelo, a linearidade da relação. Constata-se então a existência de relação porque os resíduos distribuem-se de uma forma aleatória à volta da linha horizontal de zero. Em relação à normalidade dos resíduos, uma vez que p-value é 0.200, tendo em consideração que a se situa entre 0.200 e 0.05, verifica-se a existência de normalidade. O pressuposto do modelo de regressão linear múltipla. Neste caso, a regressão linear múltipla é introduzido um novo indicador do modelo, a determinar que não existe qualquer dependência entre as variáveis independentes que foram introduzidas no modelo. Neste caso, o valor de Condition Index maior que 15 indica um possível problema de multiculinariedade, enquanto que um valor superior a 30 levanta sérios problemas. No nosso exemplo, temos o valor de 357.718, pelo que podemos concluir que as variáveis independentes estão relacionadas entre si e não deveriam estar. É tudo. Muito obrigada.